25º domingo do tempo comum. Estamos no ano B da liturgia da igreja, 22 de setembro de 2024. O nosso super abraço de aniversário vai para Leotilda Alves de Lima, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Também para Márcia Martins Campana Miranda. Ela é da paróquia Nossa Senhora do Rocio, aqui de Londrina. Este podcast é um oferecimento Julieste Transportadora, soluções em transporte de cargas, máxima qualidade de serviço e segurança em todas as etapas do transporte. Doutor Fernando Sinagava, ortopedista especialista em ombro e cotovelo. Em 15 anos de profissão, já realizou mais de 2.000 cirurgias. Agende a sua consulta. consultoriodoombro.com.br. Na descrição deste podcast, você encontra o site de todos os nossos patrocinadores. Prestigie! O evangelho de hoje narra o segundo anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Como, no primeiro anúncio, os discípulos estão assustados e com medo. Não compreendem a palavra da cruz, porque não são capazes de compreender nem de acolher o Messias, que se torna servo de todos os seus irmãos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Amém. Marcos capítulo 9, versículos de 30 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos, e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os caminhos de Jesus não são aqueles que os homens costumam seguir. Ele, fugindo da multidão, está decidido a seguir o caminho da humilhação que o Pai lhe traçou. Seus discípulos, preocupados com a honra, sonham e seguem outros caminhos, tão estranhos ao caminho de Jesus, que eles próprios sentem o desconforto. Enquanto Jesus caminha para a maior humilhação, a da cruz, eles se preocupam em ser os primeiros e os maiores. As palavras de Jesus demonstram a sua disponibilidade para viver plenamente o seu destino de morte e ressurreição. Os discípulos, porém, parecem viver em outro mundo. Já sabem que seguir Jesus significa esquecer-se de si mesmo, tomar a cruz e então segui-lo. Mas eles têm medo. A sua não compreensão, na realidade, é uma não vontade de compreender. E esta instrução que Jesus oferece aos seus apóstolos é o centro do seu ensino e da sua revelação. É o mistério de Deus que se entrega nas mãos do homem. Aliás, a palavra entregar une os vários episódios da história da paixão.
Judas entrega Jesus aos chefes e aos soldados, Marcos capítulo 14. Dos chefes entrega Pilatos, Marcos capítulo 15, e Pilatos aos crucificadores, também capítulo 15. Mas o paradoxo é que o próprio Pai o entrega, e o próprio Jesus se entrega a nós. Jesus se entregando a quem o rejeita e odeia, sabendo que o torturariam e o matariam, é a revelação total e definitiva de um Deus que é amor incondicional e nada mais é que amor incondicional. Diante da revelação de um amor tão grande, do próprio Deus se entregando nas mãos dos homens que ama, os discípulos não compreendem. Eles não entendem que Jesus é um amor tão grande que supera infinitamente todas as expectativas e a imaginação humana. As questões de precedência e excelência obviamente interessam e emocionam mais os apóstolos do que o anúncio da paixão, morte e ressurreição repetido por Jesus pela segunda vez. A sede de poder, o carreirismo, o desejo de ser o primeiro, de se sentir superior aos outros e de dominá-los sempre foi o câncer da humanidade. Anunciar a palavra às pessoas imersas nessas questões é como lançar sementes entre espinhos. As preocupações do mundo e o engano das riquezas e de todos os outros desejos sufocam a palavra e ela permanece infrutífera. Marcos capítulo 4. Não é mal aspirar a cargos de governo na igreja ou em qualquer outro lugar. Aliás, pode ser até um sinal de um dom do Espírito, como está em 1 Coríntios capítulo 12. Mas a tristeza, a dificuldade é fazer do cargo ou do encargo uma questão de prestígio, de orgulho, de privilégio. É apenas uma possibilidade de servir mais e melhor. A sede de poder na igreja torna todos, líderes ou simples fiéis, idênticos aos líderes deste mundo que colocam fardos e sacrifícios sobre os outros. Isso pode acontecer. E enviam outros para a cruz em vez de irem eles próprios para lá, seguindo o exemplo de Cristo. Tais pessoas são completamente incapazes e nada credíveis de testemunhar um verdadeiro anúncio da paixão, morte e ressurreição de Cristo vivido em primeira mão e na sua própria pele. Não nos esqueçamos, nós participamos de uma igreja que tem a cruz como o seu símbolo maior. Hoje nós vamos conhecer a história de São Maurício e companheiros mártires, os chamados soldados de Deus. Maurício, Exupério, Cândido, Vítor, Inocêncio e Vital, e tantos outros, eram oficiais e soldados do exército que foi encarregado, em 287, de reprimir a revolta dos Bagaudas. Bagauda vem da palavra céltica Bagad, que significa multidão. Tratava-se com efeito de uma multidão de aldeões, pastores, escravos, que revoltaram contra os seus senhores em certas partes da Gália e ameaçavam a dominação romana. Foi Maximiano Hércules quem recebeu ordens de Diocleciano para sufocar essa insurreição. E depois de atravessar os Alpes, interrompeu a marcha na Suíça para dar descanso de 3 dias às tropas. A guarda avançada acompanhou em Agaunum, a cerca de 15 milhas do lago de Genebra. Era esta guarda que pertencia a Maurício e seus companheiros. Formavam um destacamento constituído inteiramente por cristãos, tirados, ao que parece, dos exércitos egípcios, que guardavam habitualmente as fronteiras meridionais da Tebaida, daí o nome que eles deram de Legião Tebana. Antes de entrar em combate, Maximiliano Hércules deu ordens para que todas as tropas se concentrassem em Octodure, a fim de sacrificarem aos deuses e prestarem juramento. A legião tebana se recusou a tomar parte nessa cerimônia. Somos seus soldados, mas também servos de Deus, eles diziam. Foram dizimados por ordem do comandante.
Não tendo este castigo alterado as posições dos soldados, Maximiano mandou dizimá-los pela segunda vez. Os sobreviventes, porém, não deram mostras de que queriam acomodar os seus desejos do comandante, por isso foram todos passados pelas armas. O campo ficou forrado de sangue e de cadáveres. Naquele lugar e naquela época foi erguida uma igreja em honra e culto a esses santos mártires do cristianismo, encontrada somente por volta do ano de 1893. A maioria das relíquias dos corpos dos soldados cristãos da Legião Tebaica atualmente é venerada no convento de São Maurício de Agaunum, na região de Valese, atual Suíça. Especialmente no dia 22 de setembro, determinado pelo calendário oficial da Igreja de Roma, celebra-se a sua festa. Oremos. Ao pelotão de soldados que deram testemunho da verdade e da verdadeira luta, sede auxílio no tempo de guerra e de combate da fé. Intercedei para que, se necessário, saibamos dar a nossa vida em favor de Cristo e da Igreja, fiel à vontade divina. Amém. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom domingo para vocês e muita luz para os seus dias. Até amanhã.